Aí eu ouvi falar da Singularity, a escola da NASA. Foi nessa época? Foi nessa época que foi em 2013 eu ouvi falar, eu fazia palestra, já tinha meu cursozinho presencial, que eu fiz 2, 3 turmas. Não era uma coisa que era o foco material financeiro, não. Meu negócio ainda era os stand-up, as empresas e tal, televisão. Quando eu vi num livro sobre essa escola que funciona dentro da NASA, mano, você fica lá 3 meses dentro do parque da NASA, estudando as inovações do futuro, bagulho. Eu falei, que negócio massa, procurando mano. Soluções. Quero ir pra esse lugar aí. E aí eu Você descobriu isso como? Na internet? Um livro, Abundância. Um livro que é do Peter Diamandis, que é o cara que é o dono dessa escola. Ah, tá. No livro dele, ele cita. E eu fiquei pensando, que viagem, mano. Como é que é? Fui googlar. Gente do mundo inteiro. Gente do mundo inteiro. Descobri que Tiago Matos, que era o dono da Perestroika, uma escola de criatividade, que eu tinha dado aula como professor de criatividade na escola, ele tinha ido. Aí eu falei, Tiago, ele me contou, porra, que louco. Apliquei pra ir lá. O Tiago, que tinha ido, me ajudou, fez uma carta de recomendação, que tinha um peso importante, e eu apliquei como um humorista que estuda criatividade, que estuda como o processo de educação vem bloqueando a criatividade das crianças e que faz palestras e que tem um curso sobre isso e que é um artista. Eu apliquei com isso. Porque a seleção deles não é baseado no inteligência, em QI. É uma diversidade. É uma diversidade. É diversidade. Eles não vão querer 5 comediantes lá. Não, de jeito nenhum. Tá. Então, lá tinha galera do mercado financeiro, do fundo de investimento, De tinha que galera países, por exemplo? física quântica. A minha turma tinha 35 países. Só na minha turma. 80 pessoas. Por exemplo, vai falando aí. Indonésia, Japão, a Europa inteira. Nossa. Tinha praticamente... Tinha, além de mim, outras pessoas do Brasil. Ah, tinha? Tinha. Tinha uns... A minha turma foi uma das turmas que teve mais brasileiros. Acho que uns 7 brasileiros de 80, quase 10%. Tinha chileno, argentino, dinamarquês, norueguês, a Europa quase das toda. Mais diversas áreas. Mais diversas áreas. Aí físico, quântico, médico. 80 tinha 5 Idade. médicos. Todos entre 20 e 40. A maioria sendo que uns 2 ou 3 com 60. Tá. E uns 2 ou 3 com... Tinha um com 20, 21, assim, uns novinhos assim. Mas eu era a média de idade. Na época, 30 anos, sei lá, eu era a média, vamos supor. E então... Eu entrei nessa cota mesmo, de educação, criatividade, artista, não sei o quê. Eu acho que eu era o único artista dos 80, o único que era um artista, assim, Entendi. Profissional. E aí, quando eu fui pra lá, e passei 3 meses lá rola uma lavagem cerebral positiva, utópica, de como fazer coisas que podem impactar positivamente 1 bilhão de pessoas. Tinha um desafio que era como impactar positivamente 1 bilhão de pessoas em 10 anos. Como fazer algo hoje Nossa. e daqui a 10 anos impacta. Então, tinha essa coisa de fazer coisas pro bem, para ajudar os outros. Não era um lugar assim de vamos criar startups para faturar bilhões. Era um lugar de vamos... O Peter falava, né? A melhor forma de ser um bilionário é criar um negócio que ajude 1 bilhão de pessoas. Você, sem querer, vai virar um bilionário. Então, não era um lugar com foco em dinheiro, em criar empresas. Era com foco em resolver problemas sociais, legais e também que esse negócio cresça, enfim. Então, foi muito legal a experiência lá, porque eu saí de lá com a pulga de uma coisa assim, de fazer coisas com escala. Então, mas conta como que era lá. Existiam pessoas que direcionavam vocês? Era muito livre, Era tinha assim, horário? Imagina um NASA Research Park, um parque de pesquisa da NASA, que é o mesmo, lá no Vale do Silício, que ao mesmo tempo era uma pista, um aeroporto. Quando o presidente dos Estados Unidos queria pousar no Vale do Silício, ele pousava lá. Nossa, que doideira. Porque era um parque, era uma área federal. Sei. Uma área federal. Inclusive, não valiam as leis da Califórnia lá. Eles falavam, olha, a Califórnia tem suas leis. Aqui é território federal. Não é lei da Califórnia, é leis federais. Né? Tudo certo aí? É que tem uma pergunta no Telegram aqui que é meio... É sobre amanhã, mas depois eu coloco aí pra... Tá bom. Ah, tá. Tá bom. Então imagina uma área gigante, sei lá, um Parque Ibirapuera, não sei, Tá. Um negócio muito grande. É grande. Um aeroporto, era um negócio grande. Tá. Cheio de prédios da NASA, de pesquisas, vários que não podiam entrar de jeito nenhum, alguns mais abertos e tal, e ocupando 0,1% do espaço inteiro, tinha lá
1% do espaço inteiro, vai. Um dormitório militar, como se fosse um hotel de 3 estrelas. Militar, né? Simples. Tudo simplesinho. Pra quando precisava vir pessoas militares. Um dormitório, sei lá, 40 quartos. E uma sala de aula para 80 pessoas. E um laboratório com várias tecnologias pequenos também para comportar 80 pessoas. Isso é a Singularity. Tá. 40 dormitórios, que não são da escola, são da NASA. E uma sala de aula, que era a Singularity, um refeitório e um laboratório com várias tecnologias, robôs, não sei o quê. E a gente passou 3 meses... Ó, em 3 meses, dessa pequena área dos dormitórios, sala de aula, refeitório e laboratório, em 3 meses, eu saí desse raio 10 vezes só. Então é meio que um internato. Entendi. Eu fui 2 vezes em São Francisco, 3 vezes no centro lá de Mountain View, só. Porque rolava um negócio de assim, medo de sair e perder alguma coisa. Entendi. Porque sempre acontecia coisas. Tava um negócio efervescente. A sede do Google, a gente ia de bike, 10 minutos de bike. A sede principal do Google. Vocês tinham acesso? Algumas áreas lá. Porque o Google era, na época, um dos bancadores do rolê. Entendi. Que bancavam o rolê. Porque eu acredito que era um headhunting do Google. Claro. Fazia ali pra pegar o pessoal, né? De repente, né? Então, assim, no ano anterior a mim, o presidente do Google, fundador, o Eric lá, apareceu lá um dia 10 da noite na Singularity pra dar uma palestra. Quem tava acordado viu. Aí essas histórias... Desespero, a galera... Aqui, pra aparecer alguma coisa aqui. E também eles faziam toda noite lá. Tinha um palestrante à noite, normalmente, porque o cara trabalhava e vinha, aparecia lá. E aí também tinha bebida lá, eles botavam bebida alcoólica lá. Então, a festa era lá. Era um internato. Entendi. Então, o dia a dia, de segunda a sábado, era aulas de 8 horas de aula por dia, 7 horas de aula por dia. Algumas vezes com dinâmicas. Uma vez ou outra a gente dava uma saidinha para visitar empresas, mas ia e voltava assim. E foram 3 meses, né? Depois de 2 meses, mudou a dinâmica. A dinâmica agora, depois de 2 meses, no último mês a dinâmica foi: vocês agora vão se dividir em grupos, em times, e vão passar mais ou menos o 3º mês inteiro, depois que aprenderam. A gente, basicamente, em 2 meses, tinha aulas sobre grandes problemas globais, educação, fome, energia, não sei o quê, água, lixo. E sobre grandes tecnologias, robótica, artificial intelligence, biotecnologia, não sei o quê, como se fosse para inspirar todos. Entendi. Para vocês se conhecerem. Lá tinha experts nos alunos, em tudo que foi falado, tinha alguém que manjava. Para depois desse tempo, vocês começarem a se reunir por afinidade e por interesse em algum tipo de desafio para criar algum negócio, uma empresa, um produto. Tá. Então virava, no 3º mês, um reality, uma incubadora de negócios. Então eu me juntei lá com umas 3 pessoas do francês, uma australiana e um austríaco. A gente criou um projeto que era um aparelho auditivo. A visão era criar a Apple dos idosos. Porque os idosos, eles precisam de alguns aparelhos, mas muitas vezes aparelho auditivo, por exemplo, é um negócio feio, né? Com cara de velho, que eles tinham vergonha muitas vezes de ter, tinha que esconder, porque eles tinham vergonha. Como fazer um aparelho auditivo que o filho, o neto, acha tão legal que quer ter um pra ele? Mesmo sem precisar. Vovô, como é que é? Como tornar sexy? Como tornar Apple as coisas? Então a ideia era criar uma empresa pra idosos, começando por um aparelho auditivo, que uma das minhas sócias lá, a Susan, australiana, trabalhou muito tempo com esse negócio de aparelhos auditivos, manjava uma gêniazinha lá, PhD em Oxford, e que esse aparelho tivesse tudo que o Fitbit tem, sensores de batimento cardíaco, de tudo, porque aqui na orelha é ótimo para medir, melhor que o pulso, aqui dentro, e que também tivesse tipo uma Siri para conversar com o idoso, para lembrar ele de tomar remédio. Se ele se perder, ela poder guiar ele para casa. A gente começou a criar um bocado de recursos que misturavam a Siri com o Fitbit, com também o aparelho auditivo, né? E criamos um protótipo bem gambiarra lá. Era mais uma visão, um discurso e ideias, né? Porque um negócio desse que é um aparelho, hardware, de saúde, é um negócio de muitos anos, né? Claro. Para sair. E muita pesquisa. Então, em pouco tempo, alguns projetos lá fizeram coisas mais palpáveis. O nosso foi um protótipo bem gambiarra e mais uma visão. Só que a nossa visão
era muito legal. Era muito inovadora essa oportunidade que a gente encontrou no mercado de idosos e tal, essa dor do idoso. Eu ia lá em campeonato de bocha do Vale do Silício, chegava lá com aquele Google Glass para conversar com os idosos, em inglês lá, um bocado de velho, para falar sobre como eles veem tecnologias, tentar falar sobre aparelho auditivo. A gente fazia pesquisa de campo, era massa, assim, a aventura de em inglês no Vale, entrar lá um brasileiro para conversar com os velhos, não sei o quê, ia no centro de idosos lá, a gente ficou nessa vibe. Mas enquanto vocês estavam desenvolvendo o projeto, vocês viam o que as outras pessoas estavam fazendo? Via ou era pouco. meio... Não, via porque todo mundo era amigo e falava um do outro e tal. Mas não era uma competição? Tinha um pouco de competição, por quê? Porque no final ia ter uma apresentação e os melhores projetos... Primeiro tinha uma apresentação meio que de brincadeira, assim, logo na primeira semana, só pra saber a ideia do outro. Entendi. Bem vaga. A gente ganhou essa primeira. Ganhou o prêmiozinho lá, tipo o Startup Weekend, que chama. A gente ganhou o prêmio do melhor projeto, bem embrionário, na primeira semana. Nosso projeto ganhou. Aí continuava o desenvolvimento. Chegava no final, tinha uma apresentação para uma bancada de investidores do Vale do Silício para avaliar, e os 3 melhores projetos iam poder apresentar na cerimônia de encerramento, na graduation, Sei. que era no teatro, no Computer History Museum, o teatro que Steve Jobs fazia palestra antigamente lá, para 500 pessoas de todo o Vale do Silício. Então era uma puta oportunidade de levar para frente seu projeto. Então tinha uma competiçãozinha assim, mas todo mundo se ajudava, né? Ajudava o outro. E aí tinha uma dinâmica social, né? De meio Big Brother, assim, no sentido de, porra, era Big Brother, todo mundo dormindo junto. Álcool, tinha treta. Tinha grupo que começava, se desfazia, brigava, aí um saía, ia para outro grupo. Tinha uma dinâmica social massa, né? Desafiadora, mas massa. E aí, a gente ganhou o Startup Weekend e a gente foi eleito nos 3 projetos que apresentou na cerimônia de graduação lá. E eu fui eleito o orador da turma e fiz uns... É louco, né? Como a vida, porque eu fiz o discurso de colação de grau em 2006, da faculdade lá em Recife. E em 2014, você também fez 8 anos depois, eu fiz o discurso em inglês lá, cheio de piada também. Mas, qual era o grande problema? De continuidade. Por quê? Aí acabava assim o Larry. Um brasileiro, um austríaco, um australiano e um francês. Ninguém tem visto para ficar. Todo mundo precisa voltar a resolver suas coisas no seu país. O nosso projeto, especificamente, como não era um aplicativo, era um negócio físico, médico, tem que ter aprovação da Anvisa americana. Era um negócio que, para começar a brincadeira, tinha que ter $50 milhões e 4 anos de foco total de dedicar a vida para isso. Ninguém quis. Não tinha os $50 milhões e todo mundo queria voltar pro seu país. Porque também, todo mundo que chegou lá vinha de algum lugar, né? De alguma coisa que fazia. E agora que eu morei na NASA, o que eu já fazia vai ter o recheio, né? Então, nada que eu saiba deu continuidade da minha turma. As amizades, relacionamentos. Mas os projetos não por isso, que cada um esbarrou em questão de visto, não sei o quê. E aí eu voltei.